Pessoal, então vamos para as aulas de hoje, né? Atividades aí do segundo ciclo, né? Na última aula a gente viu aí o nosso objeto de estudo de número 3, né? Do módulo 11, que se chama Aquele com o Livro dos Mortos. Eu pedi para vocês preencherem esse quadro, não é? Com as informações aí sobre o que, onde e quando em relação ao objeto de estudo desse módulo. Depois eu pedi para vocês caracterizarem um pouquinho, contextualizar esse objeto, falando um pouquinho sobre a geografia, a política, a economia, a sociedade e também a cultura lá do Egito Antigo. Então, aí tem uns pontinhos, significa a quantidade de itens que vocês têm que colocar sobre cada um desses aspectos, sobre a geografia, sobre a política, sobre a economia, a sociedade e a cultura. Tá? Aí na aula de número 49, que é a aula de hoje, vocês vão fazer a atividade complementar de número 3, que de novo vocês vão responder algumas questões aí sobre o Egito Antigo. Então são questões de múltipla escolha. Quem for copiar, pode copiar só a pergunta correta, só a alternativa correta e põe a letra da pergunta. Em qual continente fica o Egito Antigo? Ficava, né, o Egito Antigo, e hoje a gente tem o Egito atual, né? Então o Egito ele ficava na África, na Ásia, na América ou na Europa. Qual desses 4 continentes que o Egito ficava? Geralmente, o marco inicial para a história do Egito é considerado o surgimento do quê? Do rio Nilo, o surgimento do deus Ra, o surgimento do hieróglifo ou o surgimento do primeiro faraó. Qual dessas alternativas é a resposta correta? Questão de número 4. O que acontecia durante a estação das cheias no Egito Antigo? Então, quando estava a época das cheias, quando chovia muito, o rio enchia, o que os egípcios faziam? Eles colhiam o que eles plantavam, o Nilo fertilizava as margens, né, próximas a ele, ou todas as afirmativas estão erradas, tá? Já a questão número 5 pergunta: o que acontecia durante a estação da vazante, quando parava de chover e o rio voltava ao normal? Então, os egípcios, eles colhiam, os egípcios descansavam, o Nilo fertilizava a margem, ou os egípcios começavam a plantar nesse período? O que eles faziam durante a estação da vazante? Já a questão número 6 pergunta aí para vocês, né? O que o faraó era considerado no Egito Antigo? Alguém comum, uma pessoa como qualquer outra. A única diferença é que ele comanda o Egito. Um deus vivo, ou seja, alguém que é da família dos deuses, mas que está aqui na Terra. Um ser ruim, uma pessoa maligna, ou nenhuma das alternativas anteriores, tá? Já a questão número 7 pergunta: no Egito Antigo, quem era dono de 90% das terras? Eram os camponeses, que eram donos de 90% das terras? Eram os sacerdotes, as pessoas que cuidavam da religião? Era o faraó? Ou era o vizir, o vice-faraó? Questão número 8. Quais atitudes um egípcio deveria ter diante de um faraó? Um egípcio normal, ele foi lá visitar o faraó. Qual atitude, não só visitar, mas qual atitude ele deveria ter diante do faraó no seu dia a dia? Amar e temer, ele deveria respeitar o faraó, ele deveria servir o faraó, ou todas as anteriores. Já a questão número 9 pergunta: qual era a principal atividade econômica do Egito Antigo? Então, se vocês assistiram o vídeo, vocês viram que 80% dos egípcios eram formados por uma classe. Por isso, só vocês já acham qual dessas respostas aí que é a correta. Já a questão de número 10 perguntava: era exemplo de um membro da classe rica quem? O sacerdote, o soldado, o camponês ou nenhuma das anteriores, tá? Já a questão número 11 perguntava: era um exemplo da camada intermediária o sacerdote, o escriba, o camponês ou nenhuma das anteriores? E a questão número 12 pergunta aí: era membro de uma classe pobre. Quem desses aí que era pobre? O sacerdote, o soldado, o camponês ou nenhuma das anteriores? Por fim, aí a gente tinha... Por fim não, né? Questão número 13. Os hieróglifos serviam para escrever textos sagrados, administrativos, do dia a dia ou nenhuma das anteriores. Beleza? Das atividades abaixo, qual não era exercida pelos escribas? O escriba não cuidava de arrecadar impostos, ele não realizava o culto, ele não fazia o censo da população, ou ele fazia tudo isso aí que foi citado. Qual dessas coisas aí que ele não fazia? Ele fazia todas. Por serem representados como
humanos, animais ou uma mistura de ambos, os deuses do Egito são considerados antroposomórficos, politeístas, embalsamadores ou nenhuma das anteriores. Então a gente viu que uma característica dos deuses egípcios é que muitos tinham corpo de humano, cabeça de animal. Como chama essa característica? Ok? Já a questão de número 16 fala assim: o que os egípcios ofereciam para os seus deuses? Somente sacrifícios, festas, bebidas e comidas, tá? Orações, ou todas estão incorretas. O que os egípcios ofereciam para os seus deuses? Tá? Já a questão de número 17 pergunta aí: o que o tribunal de Osíris fazia? Julgava os criminosos em vida, julgava a alma dos que morria, julgava crimes políticos ou julgava tribunais, crimes sexuais. Então tinha esse tribunal. O que esse tribunal fazia? Já a questão de número 18 pergunta aí: o que aconteceria se o coração, durante o tribunal de Osíris, se o coração fosse mais pesado que a pena durante o julgamento de Osíris? A pessoa iria para os campos da paz, a alma seria devorada pelo babai, a pessoa poderia deixar de renascer ou não existia essa possibilidade. Tá? E a questão de número 19 perguntava: por que os egípcios faziam múmias? Eles faziam múmias para quê? Para que eles faziam múmias? Para conservar o corpo dos mortos, né, para conservar o corpo de quem tinha morrido, para evidenciar quem tinha sido mal. Então todo mundo que foi mumificado é quem foi mal, ou porque a pessoa, para assustar os outros povos, né, para assustar as pessoas, ou todas as afirmativas estão corretas. E a última questão perguntava aí, né, pergunta: qual órgão não era retirado do corpo durante a mumificação? Então, durante a mumificação, eles extraíam vários órgãos do corpo humano. Qual era o único que ficava lá dentro? Os órgãos internos. Era o cérebro, o coração, os olhos ou a língua. Tá? Se vocês ficarem com alguma dificuldade, me chamem lá no grupo que eu ajudo vocês com essas questões. Tá? Mas façam com cuidado, com atenção, porque são questões simples, embora sejam bastantes, mas são questões bastante simples, embora sejam em um número grande. Ok?